Mas também existe na sabedoria judaica antiga a Torá oral. E o que é isso? É que Deus escreveu a Torá, escreveu a Bíblia, mas também andou com Israel por 40 anos explicando a Torá. Então, muitas coisas que lemos, não recebemos a mensagem completa. Na verdade, o que realmente aconteceu foi o seguinte. Eu quero que você imagine o governante mais poderoso e maligno do mundo. Era o faraó. O faraó era um homem mau e o mais poderoso da terra naquele tempo. Moisés veio diante dele e disse: Deus me enviou para dizer, deixe o meu povo ir. Agora, isso já é ousadia, certo? Isso já é ousadia. Mas o faraó endureceu seu coração. Nós conhecemos a história, as 10 pragas, até que finalmente ele disse: tudo bem, vamos embora. Então, 3 milhões de pessoas. Agora, Moisés disse que as iam levar para a terra prometida. Então, 3 milhões de pessoas seguiram Moisés e, de repente, eles chegam diante do Mar Vermelho. E na frente deles estava o oceano. Atrás deles, o faraó havia mudado de ideia e vinha com seus carros e todo o seu exército para matar e recapturar os israelitas. Moisés, então, se levanta, ergue as mãos e diz: avancem. Ele diz ao povo: avancem. Mas eles olham e dizem: isso é um oceano. Agora, em português não recebemos a história completa. Todos estavam lá. E havia um homem chamado Naasson. E Naasson era chefe da tribo de Judá. E ele estava bem ali. As águas ainda não tinham se aberto. Na verdade, alguns dizem que Moisés entrou na água, mas o hebraico não diz isso. O que diz é que Moisés levantou as mãos e disse ao povo: avancem. E aqui há um grande ensino quando você está diante de Golias, diante de um mar, diante de um obstáculo. Ou você avança ou você volta para a escravidão. Ou você se move em direção ao seu destino, ou volta para onde estava. Você estagna, você congela. Então Moisés disse para essas 3 milhões de pessoas: avancem. Uma das escrituras mais importantes fala, Deus diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Vocês já pensaram nisso? Porque muitos são chamados, e o destino que Deus tem para cada ser humano é extremamente, abundantemente acima de qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. Então, por que Deus diz que muitos são chamados, mas apenas alguns se tornam os escolhidos? Porque quando vemos esses obstáculos à nossa frente, nós congelamos de medo. Agora, lembre-se, o medo é um espírito. A coragem também é um espírito. Mas Deus diz que eu não te dei o espírito de medo. Se Deus disse para seguir em frente, eles precisavam seguir em frente. Mas dos 3 milhões de pessoas, apenas esse homem, Naasson, avançou. E na sabedoria hebraica antiga diz que ele olhou ao redor e ele viu o nome Naasson em hebraico significa, seria como se diz em português isso? A grande onda. A grande onda. Ele olhou ao redor, ouviu Moisés dizendo para avançar. E acreditou que Moisés era um homem de Deus. Então, de 3 milhões, apenas Naasson avançou. Ele entrou na água até os tornozelos. Nada aconteceu. Ele avançou mais um pouco até os joelhos. Nada aconteceu. Ele avançou mais um pouco até a cintura. Nada aconteceu. Ele avançou mais um pouco até o peito. Nada aconteceu.
Ele avançou de novo até o queixo. Nada aconteceu, até que a água chegou nas narinas, e diz na sabedoria judaica antiga que quando chegou nas narinas dele, e só então, no último momento, as águas se abriram. Quantos de vocês já se sentiram assim? Estou até os joelhos, até a cintura, até o peito. Continue avançando, continue acreditando em Deus. E o incrível é que quando as águas se abriram, 3 milhões de pessoas o seguiram rumo à terra prometida. Líderes têm coragem. Líderes fazem o que Deus manda. Líderes se levantam e dizem: eu não odeio ninguém, mas não é certo que um homem use o banheiro das mulheres. Bem, pastor, é 2025 e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não é certo que um homem se case com outro homem ou mulher se case com outra mulher. Isso não é ódio. É apenas a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa o que Hollywood diga, não importa o que os democratas digam, não importa o que alguns pregadores digam, o que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus diz que quando seguimos a Ele, precisamos ter coragem para avançar. Não acontece de imediato. Muitas vezes dizemos: Deus usa-me, e Deus responde: está bem, eu vou te usar. Comece a andar. Senhor, eu já estou até os tornozelos, continue. Senhor, eu já estou até os joelhos, continue. Senhor, estou até a cintura, continue. Senhor, estou ficando sem tempo aqui. E quando Naasson fez isso, lembre-se, ele era apenas um entre 3 milhões de pessoas. E mudou o mundo. Um homem mudou o mundo. E sabe, tantas vezes falamos sobre maldições geracionais, tal pai, tal filho. E eu queria ter tempo esta manhã para desenvolver isso, mas vocês sabiam que entre os descendentes de Naasson, quem eram os descendentes dele? Um deles era Davi. O rei Davi. Está aí um rapaz que herdou ousadia. Quem é esse filisteu incircunciso? Também outro descendente foi Daniel, o profeta, que disse: eu não vou parar de orar. Lembre-se quando o rei assinou o decreto sem perceber o que estava assinando. E eu vou fazer uma pregação sobre isso, John. Aquele rei amava Daniel. Daniel era a pessoa favorita dele. Mas aqueles que odiavam a Deus, aqueles que odiavam a presença de Deus, enganaram o rei. E de acordo com a lei da Pérsia, uma vez assinado, nem o rei poderia mudar. E então eles o enganaram, porque por 30 dias ele ia dizer que ninguém poderia orar a ninguém além do rei. Mas Daniel disse: não, eu oro 3 vezes por dia. E assim, relutantemente, eles o jogaram na cova dos leões. E no dia seguinte o rei vem e diz: Daniel, meu filho, o teu Deus, a quem você serviste toda a tua vida, te salvou? Sim! Estou aqui com os leões. Sabe quem mais eram seus herdeiros? Sadraque. Eles eram seus herdeiros. Nós não vamos nos curvar, e os jogaram no fogo. E o rei olha lá embaixo e disse: ei, quantos nós jogamos no fogo? Bem, eles são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Há um quarto homem ali. Parece ser Deus. Eu estou dizendo algo. Pode estar quente na fornalha, mas Deus vai te encontrar lá. Pode ser assustador na cova dos leões, mas Deus vai te encontrar lá na cova dos leões. Para ser um líder, para ser um filho de Deus, precisamos ser pessoas de coragem. Amém? Quando eles viram a sua ousadia, eles viram. Não ousadia de domingo de manhã só entre nós, mas ousadia no trabalho. Para dizer: sabe de uma coisa?
Não, isso não está certo. Bem, você sabe, eu ouvi falar sobre os judeus estão cometendo apartheid. Não, você está errado, não. Não estou falando sobre ser rude, não vou ser grosseiro, estou falando sobre ser ousado. Qual o problema se um homem quer entrar no banheiro feminino? Bem, porque Deus o fez homem. Qual o problema com isso? Um desses motivos, porque os caminhos de Deus estão acima dos nossos. Eu costumava ensinar essa mensagem sobre ser ousado, sobre contar às pessoas sobre Jesus, sobre testemunhar. Mas estamos vivendo em uma era em que você viu onde milhares e milhares de muçulmanos ocuparam a Times Square? Você viu isso? Kenny, quando foi isso? Ontem. Você viu onde não podemos orar em muitos lugares, em jogos de futebol, mas eles estão prestes a aprovar que possam orar pelo alto-falante. E precisamos dizer a todos os nossos políticos, não nesta cidade, não nesta região, não sob nossa vigilância. Precisamos ser ousados sobre o reino de Deus. Pode dar um amém bem alto? Sabe, é interessante, e eu vou encerrar com isso. Eu anotei muito mais coisas, mas eu vou encerrar com isso. Havia um ditado entre os judeus que dizia: seja judeu em casa, mas seja uma pessoa comum nas ruas. Os judeus odeiam isso porque, quando se tratou de Hitler, viram que não funcionava. Mas sabe de uma coisa? Não foi apenas Hitler. Quando se tratou de Esther e Mordecai, também não funcionou. Olhe repetidas vezes Nimrod e Abraão, Faraó e Moisés, Amã, Hamas, Hitler. E a afronta é porque estão se preparando para nos destruir. Ouçam, maior é aquele que está em nós do que qualquer coisa que possa vir contra nós. Amém? Uma das coisas que a antiga sabedoria judaica destaca sobre a história de Moisés é que, quando Moisés foi diante de Faraó, ele não se assimilou. Quantos sabem o que significa? Apenas ser como eles. Moisés foi diante de Faraó. E segundo a sabedoria judaica antiga, ele não tentou ser mais egípcio que os egípcios. Sabe, eu fico triste em ver, sabe, eu e a Tis fomos a um evento, fomos convidados para um jantar especial. Talvez vocês conheçam Douglas Murray. Douglas Murray, o inglês, o que ele seria? Jornalista, autor, brilhante cara. Fomos convidados na casa desse homem em Los Angeles. Ele era o palestrante principal, a Tis e eu também falamos. Eles nos perguntaram o que aconteceu com a igreja. Todos ali eram judeus, exceto Douglas Murray, Tis e eu. E perguntaram o que aconteceu com a igreja, por que esses judeus dizem isso? Porque a igreja está se tornando woke. Infelizmente, muitos cristãos estão dizendo, sabe de uma coisa, não quero me destacar. Mas Deus disse, somos um povo peculiar. Somos o sal da terra. Se deixarmos de ser sal, não servimos para mais nada. Amém? Não servimos para nada. Há uma escritura que fala sobre pastores e diz que se você retém a minha palavra por causa das expressões em seu rosto. Ouça, tenho pregado por muito tempo. Você não me intimida. Se eu disser algo e você me motiva, eu vou passar por cima de você. Moisés não tentou se assimilar. Não devemos nos assimilar. Nós devemos ser a luz nas trevas. A luz não se assimila às trevas. O sal não se assimila. Devemos ser a luz do mundo. Sabe, estamos vivendo em uma era dourada agora. Uma das pessoas que admiro, falando sobre líderes, uma das pessoas que admiro muito foi Winston Churchill. As pessoas dizem que, se não fosse por Winston Churchill, o Palácio de Buckingham teria uma suástica e a maioria das capitais da Europa também teriam uma suástica. Quando os líderes da Inglaterra queriam negociar com
com Hitler. E é isso que ouvimos quando escutamos do rio ao mar. Palestina livre não é nada além de um novo Hitler. É a mesma coisa. E eles queriam negociar. Você não negocia com Adolf Hitler. Você não negocia com o Hamas, Hezbollah, Irã, que gritam morte à América, morte a Israel. Não se negocia com eles. Winston Churchill estava observando todos os lados. E finalmente ele se levantou e discursou: não seremos escravos. Lutaremos nos mares, lutaremos no céu, lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, nós lutaremos nas ruas. E se esta ilha não puder mais existir, iremos lutar até o fim, e não como escravos. Esse discurso motivou os Estados Unidos a dizer: se a Inglaterra vai lutar contra Hitler, nós vamos entrar e lutar também. E aquele homem, aquela ousadia em muitas pessoas, Churchill era um cara diferente. Churchill era, dizem que ele era isso, era aquilo, e tudo isso ele era, mas uma coisa que ele era ousado. E isso salvou o mundo. Agora, estamos na Era Dourada. Temos um Churchill na Casa Branca. Temos um Churchill como primeiro-ministro, Netanyahu, e precisamos de vários outros surgindo no corpo de Cristo e na sinagoga. Deixe-me encerrar com isso. Eu realmente estou encerrando. Eu menti no primeiro encerramento. Eu disse que estava encerrando, mas eu não. Então deixe-me encerrar com isso. A Bíblia, a antiga sabedoria judaica diz que há 4 características de alguém que serve a Deus. Diz que devemos ser ousados como o leopardo, rápidos como uma águia, leves como uma gazela e corajosos como um leão, para fazer a vontade do nosso Pai no céu. Ousados como um leopardo, rápido como uma águia, leve como uma gazela e corajosos como um leão, para fazer a vontade do Pai. Muitos de vocês já me ouviram ensinar isso antes, mas pensei, devo ensinar sobre isso antes. Por que um leopardo? Por que uma águia? Por que uma gazela? Por que um leão? Mas pense nisso. Se estivéssemos escrevendo, eu provavelmente colocaria o leão primeiro. Certo? Mas então, Deus diz, coloque o leopardo primeiro. E há uma razão para isso. Um leão luta e caça em grupo. Um leopardo vai sozinho. E o leopardo está sempre disposto a enfrentar um inimigo sozinho, mesmo que pareça maior do que ele é. E é por isso que Deus diz que, se realmente quisermos servir a Deus, precisamos ser ousados como um leopardo. Precisamos ser aquele leopardo que pensa, sabe de uma coisa? Se somos os únicos andando na água, se Deus disse vá, vamos. Se somos os únicos pegando pedras para matar Golias, vamos matá-lo. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pessoas ousadas assim mudam o mundo. Se você recebeu isto esta manhã, aplauda o Senhor neste momento e adore o seu nome. Eu gostaria que você se levantasse comigo por todo o salão e que fizéssemos uma oração juntos pedindo ousadia. E a maior e mais ousada coisa que você pode fazer é receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E sabe de uma coisa? Às vezes isso parece assustador. Parece realmente assustador. E se alguém me vir aqui? Sabe de uma coisa? Alguém realmente vai ver você. E é a única visão que importa. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele foi tão ousado que disse, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente, porque amo você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos separa do amor e da vida que Deus tem para nós. Então Jesus morreu por nós, para que tudo o que precisamos fazer é viver para Ele. Não estou falando de ser religioso e ir à igreja ou participar de uma igreja. Estou falando de viver para o Senhor, sendo essa luz de Deus em um mundo cheio de trevas. Sabe, eu venho das ruas
da favela, do centro da cidade, e eu fui traficante, fui dependente químico, e a coisa mais assustadora que já fiz foi entregar a minha vida a Jesus. Porque eu pensei, e se alguém rir de mim? Alguém está rindo mesmo. A Bíblia diz que todo o céu se alegra e celebra quando um de nós vem ao Senhor. Quando o Senhor fala sobre isso, eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, e ele fala sobre aqueles que zombam de nós. É disso que ele está falando. Ele fala sobre ser ousado, ele fala das pessoas que zombam de nós. Eles zombam porque temos uma boa família. Zombam porque servimos a um Deus que nos ama. Zombam porque servimos a um Deus que nos ensina a alimentar os famintos e cuidar das viúvas e dos órfãos. Eles zombam. Não deixe ninguém zombar de você. Não deixe ninguém te incomodar. Porque aqueles que zombam quando permanecemos firmes são os mesmos que depois vêm e dizem: posso falar sobre algo com você? Eu estou vivendo assim em casa. Não são os que se assimilam, mas nós que permanecemos firmes. E o Senhor diz: quando você fizer tudo, fique firme, com a cabeça erguida e orgulhosa, porque você está falando às pessoas sobre um Deus que tem a resposta para cada necessidade em suas vidas. Que Deus maravilhoso servimos. Quero que abaixe sua cabeça, feche os olhos, ninguém olhando ao redor, bem aí em seu assento. Você está aqui esta manhã e diz: Pastor Larry, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Ou talvez você tenha, mas seja honesto consigo mesmo. Você se afastou, esfriou e se tornou morno. Hoje Deus, pela sua graça e amor, está chamando você de volta para casa. Então, com as cabeças abaixadas e olhos fechados, você diz: pastor, você poderia lembrar de mim em oração, concordar em oração que Jesus venha entrar na minha vida? Levante a mão por todo o salão, apenas mantenha erguida para que eu possa vê-la. Isso, mantenha erguida em todo o salão enquanto eu passo por todos. Eu vejo aquela mão, 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 aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão. Deus abençoe aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Muitos homens, aquela mão. Deus abençoe aquela mão. Mantenha erguida aquela mão, aquela mão, aquela mão. Aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, aquela mão, aquela mão, Deus abençoe, amém. São muitas, aquela mão, Deus abençoe, aquela mão, Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode dar um aplauso de celebração a essas pessoas maravilhosas. Eu entrei na igreja como traficante. Eu entrei na igreja com a justiça atrás de mim. Mas eu descobri que Deus estava atrás de mim também. Eu entrei como um viciado em drogas e eu saí como filho de Deus. Diga o que você fez. O que você fez? Eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então vamos inclinar nossos corações diante do Senhor e orar juntos. Digam comigo em voz alta. Digam: Pai, venho diante de Ti agora. Em nome de Jesus, eu sei que pequei, porque todos pecamos, mas sei disso, que Tu me amas tanto, que enviaste Jesus Cristo para pagar o preço, integralmente, por todos os meus pecados. Agora mesmo, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora diga com autoridade: Satanás, saia da minha vida, da minha mente, do meu espírito, do meu corpo, da minha casa, da minha família, das minhas finanças, do meu futuro. Eu declaro, em nome de Jesus e pelo seu sangue, que toda maldição é revertida e toda bênção é recebida. Não algum dia, mas hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora batam palmas e celebrem o amor do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Deixe-me encerrar com isso. Às vezes, no trabalho, na escola ou em sua família, você pensa: será que eu estou sozinho?
Pode parecer assim fisicamente, mas você está se mantendo firme pela justiça, está defendendo o reino de Deus, porque a única forma da escuridão vencer é quando não há a luz. A luz precisa brilhar quando viram sua ousadia. Quando viram sua ousadia. Sabe, quando começamos a ensinar sobre ficar ao lado de Israel há 32 anos, o mundo da igreja me rotulou como herege. Hoje eu sou o profeta. Mas sabe de uma coisa? Nós mudamos o mundo. Não foi fácil. Me lembro de conversar com minha família. Isso não está funcionando em Dallas. Talvez precisamos voltar para o Egito ou para Portland. Voltar. Era o que eles enfrentavam diante do oceano, porque não eram aceitos aqui. E Ana disse: pai, Deus nos enviou aqui por esse motivo. 2 ou 3 semanas atrás, sentei-me com o primeiro-ministro Netanyahu e ele disse: Pastor Larry, diga ao seu povo para continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Estamos mudando o mundo. Se Deus pôde usar um ex-viciado para mudar o mundo, o que Ele pode fazer com você? O que Ele pode fazer com vocês? Juntos. Nós podemos mudar o mundo. Só precisamos ser ousados como um leopardo. Amém? Agora quero orar. Eu ia pedir que vocês viessem à frente, mas eu quero orar pelo espírito e unção de ousadia. Os apóstolos enfrentaram ameaças. Ouçam, eles vão dizer na escola: Você é tão mente fechada, vão zombar do cristianismo, vão zombar da santidade, vão zombar, mas você precisa permanecer firme porque você é luz, você está lá no seu trabalho para ser essa luz. Às vezes a luz é como um farol sozinho, mas brilha na escuridão. Os apóstolos enfrentaram a mesma situação e disseram: Senhor, concede-nos ousadia. Eu quero orar com vocês para que Deus nos dê ousadia. Como Donnie fez. Aproximou-se do orador principal e disse: posso falar com você? Do jeitinho do Donnie. Com bondade, amor e cuidado. E ele fez isso. Ele não teria benefício nenhum com isso. Ele fez isso por aquele homem. E o Donnie mudou a vida daquele homem. Quem sabe quantas vidas foram transformadas. Porque Donnie foi ousado para o Senhor. Levante as mãos, vamos receber isso. Pai, eu libero agora, como fizestes com os apóstolos e na igreja primitiva. Eu libero o espírito de ousadia, o espírito de coragem e o espírito da unção de ser luz para tirar pessoas das trevas. Eu recebo e libero agora. Agora, olhem para mim. Faça isso, faça isso, faça isso. É sobre isso que estamos falando. É sobre isso que estamos falando. Quantos podem ser ousados pelo reino de Deus? Eu amo muito vocês. Se nunca nos conhecemos, venha aqui à frente. Eu adoraria encontrá-lo e orar com você. Deus abençoe sua saída. Amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.